A paz do Senhor Jesus a todos e a todas, Igreja de Cristo. Tenham todos um bom dia, um excelente dia na presença do Senhor. Hoje um dia especial, comemora-se os Dias dos Pais, hoje, nesse segundo domingo de agosto. Hoje quero parabenizar todos os pais, e especialmente aos pais do Ministério Sem a Nossa Porção. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, Jovens e Adultos, do terceiro trimestre de 2020. A revista a qual estudamos tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição a qual vamos estudar neste momento é a lição de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é nossa porção, nosso pastor presidente, pastor Normandio Umburana, nossa pastora dirigente, pastora Socorro Umburana, professora Marlúcia. Melhor do que realizar os próprios sonhos é cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Neemias aprendeu o que é viver para realizar os propósitos do coração de Deus. Nosso objetivo é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Texto áureo. Nunca mais se ouvirá de violência na terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versos 18. Aleluia. O texto áureo, ele nos fala que nunca mais se ouvirá de violência na sua terra. Isso aqui está se tratando de Jerusalém. Também está se reportando a Nova Jerusalém, a promessa do Senhor para a Nova Jerusalém. Ele diz que os muros serão chamados de salvação e as portas da Nova Jerusalém serão chamadas de louvor. Lá em Zacarias capítulo 2, verso 5, diz que Deus, ele é um muro de fogo, é um muro que nos protege. Diz assim: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 21, do versos 12 ao 27, lá quando se trata da Nova Jerusalém, também traz a mensagem sobre muros e portas. E diz que, que essas portas, elas levam o nome das 12 tribos de Israel. E os muros têm 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos, cada um recebe o nome dos 12 apóstolos de Cristo. Então, trazendo para Nova Jerusalém, para os nossos dias, o nosso Deus, ele é o nosso muro, é a nossa proteção. Os muros e as portas são a proteção que guarda o povo de Deus, que guarda para a salvação, como diz aí no texto áureo. Amém? Nossa verdade prática diz que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então vocês estão vendo a imagem que o povo aí estão trabalhando nos muros de Jerusalém. Houve um despertamento para que o povo viessem levantar os muros junto com Neemias. O Senhor despertou o coração do rei para que ele pudesse liberar todos os recursos para a construção dos muros. Despertou um homem para liderar essa construção, que foi Neemias. Despertou o povo para trabalhar junto com Neemias na construção do templo. Então, para nós vencermos qualquer obstáculo, para realizarmos a obra de Deus, nós precisamos ser despertados. E quem faz esse despertamento é o nosso próprio Deus. Mas para que isso aconteça, nós devemos estarmos buscando o Senhor, em comunhão com o Senhor, para que a gente venha a ser despertados para a obra do Senhor. Amém? A leitura bíblica está no livro de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4, e Neemias, capítulo 2, de versos de 1 a 9, que diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Quisleu Quisleu é o mês de dezembro, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos,
ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos para Neemias capítulo 2, do versos 1 a 9, que diz: sucedeu, pois, no mês de Nisan, que é o mês de março, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Aleluia. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Aleluia. Glória a Jesus. Então a palavra do Senhor mostra, aleluia, que Neemias, ele soube de como estava a situação do povo dele lá em Jerusalém, de como estavam os muros de Jerusalém. E então ele se comoveu e orou. Ele orou, jejuou, chorou e pediu a Deus. E Deus respondeu a Neemias e fez com que o rei Artaxerxes liberasse tudo, até mesmo bens, recursos, para que esse muro de Jerusalém pudesse ser levantado novamente. E assim aconteceu. O rei, com um bom coração, que Deus tocou no coração do rei, e liberou Neemias para ir até a sua terra natal, a terra do seu povo, para construir e levantar os muros de Jerusalém. Amém? A introdução. Nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados. Então, vocês estão vendo aí que a nossa lição de hoje ela está sendo representada ilustrativamente. Então, está aí uma ilustração dos muros, uma representação dos muros de Jerusalém levantados. E como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Então, está aí, vocês estão observando uma imagem ilustrativa, Neemias despertando o povo, convocando o povo para a obra. Então, nós vamos estudar nessa lição como foi que os muros foram levantados e como Deus levantou o homem certo, um líder nato para essa obra. Deus despertou no coração de Neemias o desejo de fazer essa obra. Amém? A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização. Todo o material Deus preparou, Ele providenciou. A obra era dele, a obra é do Senhor. A obra a qual nós estamos executando é do Senhor e não nossa. E Ele prepara tudo. Não precisamos nos preocupar com nada, porque Ele não vai deixar faltar nada para a obra dele ser realizada e concretizada.
Desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção, Deus preparou tudo. E hoje ele ainda prepara, porque a obra é dele e ele não mudou. Então, ilustrativamente, está aí mostrando Neemias, o copeiro do rei, junto ao trono do rei. Aleluia, servindo a ele. E o rei foi quem liberou tudo com a mão de Deus sobre ele e sobre Neemias. O primeiro tópico, nós vamos ver aqui que Deus responde às orações de Neemias. Então, aí vocês estão vendo uma ilustração onde mostra Deus, aliás, Neemias orando a Deus para que Deus pudesse ajudá-lo a resolver esse problema de Jerusalém, quando ele soube da boca dos emissários que Deus enviou até ele, Neemias. Um deles seria o seu irmão Anani e outros que estavam ali com ele. Dentro desse tópico, nós vamos ver que Deus envia emissários a Neemias. Nós vamos ver que Neemias, angustiado, ele jejua e ora. Nós vamos ver também que Deus responde às orações de Neemias. E também no subtópico 4, que Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Então vamos lá. Subtópico 1 do tópico 1, que diz: Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Então, vocês estão observando a imagem ilustrativa que mostra que os muros de Jerusalém estavam fendidos e as portas queimadas. E então, o Senhor enviou emissários para informar Neemias. Deus já estava trabalhando no coração de Neemias para que viesse esse desejo. Então, encaminhou emissários para ele saber como estava a situação de Jerusalém. Esta pessoa que Deus enviou a Neemias foi o seu irmão Anani, está lá em Neemias capítulo 1, versos 2. Com a chegada de Anani, possivelmente seu irmão, como ele diz, o meu irmão, e alguns de Judá, Neemias busca informações de Jerusalém, ouvindo que os remanescentes do cativeiro viviam em miséria e que o muro de Jerusalém estava rompido. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Aleluia. E tem uma imagem aí abaixo mostrando a grande miséria. Os muros estavam fendidos e as portas queimadas a fogo. Após o decreto de Ciro, os judeus eles estavam autorizados a retornarem para Jerusalém. Está lá em Esdras, capítulo 1, versos 12. E este evento é chamado por alguns de o segundo êxodo, porque nós sabemos que o primeiro êxodo foi quando o Senhor tirou o povo de Israel lá do Egito. Ali foi o primeiro êxodo. Assim como o exílio para a Babilônia se deu em 3 incursões, ou seja, em 3 invasões do exército inimigo. O retorno de volta para casa aconteceu também em 3 etapas. Assim como foram 3 etapas que foram tirados de lá, foram exilados, também eles retornaram em 3 etapas. A primeira etapa foi capitaneada por Zorobabel para a reconstrução tanto do altar como do templo. E a segunda ocorreu sob a liderança de Esdras, a qual teve como marca principal o ensino da lei, da palavra. E a terceira e por última foi a liderada por Neemias, que foi o terceiro grupo que retornou para edificar os muros da cidade. Então, na primeira etapa, a característica principal foi a reconstrução do altar e do templo. A segunda foi o retorno à palavra, do ensino da palavra através de Esdras, do sacerdote Esdras. E a última foi liderada por Neemias com a restauração e edificação dos muros da cidade de Jerusalém. E a gente vê que os muros fendidos e as portas queimadas a fogo eram símbolos de miséria e desprezo. Então, quando Jerusalém teve os muros queimados, as portas queimadas e o muro derrubado, caído, demonstrava que ali o povo estava em miséria e desprezo. Deus abandonou devido ao pecado do povo de Israel e de Judá. Então o Senhor fez com que o povo passasse e visse ali, e eles se sentiam desprezados. Mas também a reconstrução, quando Deus despertou o povo a reconstruir o altar,
o templo e o muro, foi mostrado ali a glória de Deus, a presença de Deus. Mas quando os muros estavam caídos e as portas queimadas, ali era o símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Está lá em Neemias capítulo 1, versos 3. Ali ficou vulnerável, a cidade ficou vulnerável, porque os muros estavam caídos, fendidos e as portas queimadas. No subtópico 2, mostra que Neemias, ele angustiado, ele jejua e ora. Então, Neemias, ele ao saber da situação de como o povo dele estava, de como a cidade estava, o desejo dele foi de buscar o Senhor, de buscar resposta para saber como, na direção de Deus, de como iria ajudar a mudar essa situação do povo dele e da terra dele. Então diz assim: Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Então aí está uma imagem de Neemias assim meio que angustiado. Neemias então começa a jejuar e a orar. Então, Neemias passou esse período todo, 3 meses, jejuando e orando para obter uma resposta do nosso Deus, para agir dentro da direção de Deus. E nós, quando passamos por situações de aflições ou qualquer algo desse tipo, nós devemos fazer a mesma coisa que Neemias fez. Termos como exemplo de buscar a face do Senhor, de jejuar, de orar, para que o Senhor venha nos dar uma direção de como agir conforme a vontade dele. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, dos versos de 5 a 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, que é em março. Está lá em Neemias capítulo 2, versos 1. Ou seja, em dezembro de um certo ano, Neemias soube de como estava a situação da cidade e do povo dele, e começou a orar, a buscar a face do Senhor, e o Senhor veio responder em março. Isso também nos mostra que não é na mesma hora, não é no desejo da gente, a gente tem que fazer uma busca, tem que buscar a face do Senhor, temos que orar para que o Senhor venha mostrar, aleluia, a resposta, nos dar a resposta, e que muitas vezes a resposta não vem logo, não é porque nós estamos fazendo algo errado, é porque o Senhor quer nos preparar, o Senhor quer nos tá ali nos moldando para entregar algo grandioso, como ele fez com Neemias. Ele despertou Neemias, ele ficou preparado espiritualmente, porque a obra era grande. Então esses 3 meses de oração, de jejum, foi o Senhor capacitando Neemias para a obra, para essa liderança da construção dos muros. Amém? Então, no subtópico 3, diz que Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Então, aí mostra até Neemias aí na frente do empreendimento como líder. Então foi Deus quem despertou Neemias para ser líder dessa obra. Poderia ser outra pessoa, mas Deus escolheu Neemias. Deus despertou o homem certo, porque ele, quando ele sentiu a angústia de que o povo dele estava em miséria, de que a cidade dele estava desprezada, em ruínas, então ele foi buscar a face do Senhor. Ele não só se entristeceu e não fez nada, ele fez sim a parte dele. Ele foi buscar a resposta dos céus. E a gente sabe que essa resposta ela só vem quando a gente ora, quando a gente se consagra, quando a gente jejua, quando a gente está em perfeita comunhão com o Senhor. Aí a resposta vem, e Deus mostrou para ele que a resposta via do próprio rei, que iria assumir toda a responsabilidade do empreendimento, que era a construção dos muros de Jerusalém e de toda a obra. Então Neemias, ele era copeiro do rei, ele não tinha poder, ele só tinha o contato com o rei, ele tinha o apoio do rei e principalmente do nosso Deus, que ele sabia que Deus iria responder. E foi através
de Neemias, das orações de Neemias, que Deus despertou o rei Artaxerxes a liberar todos os recursos para a obra e também a ida de Neemias até Jerusalém para construir os muros. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Neemias, ele era copeiro do rei. A gente sabe que o serviço do copeiro é tomar do que o rei for tomar antes do rei, porque se tivesse veneno, a pessoa que fosse ali experimentar antes saberia, porque ele estaria bem, em perfeita condição de saúde, se ele tomasse aquele algo que fosse servido ao rei e não acontecesse nada com ele. E Neemias, mesmo sabendo que ele poderia ser envenenado, ele estava ali servindo ao rei, sempre alegre. Mas quando ele soube do que estava acontecendo com o seu povo, em um certo dia, ele apareceu ao rei, se apresentou diante do rei com um semblante muito triste. E aí o Senhor mostrou a resposta através do rei. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Está lá em Neemias capítulo 2, dos versos 2 a 3. Então está aí mostrando a imagem de Neemias servindo ao rei com um semblante triste. E ali diante dele estava o rei e a rainha. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias. Então foi Deus que inspirou o rei a fazer essa pergunta a Neemias. Porque o rei, ele era a autoridade máxima aqui na terra. Abaixo de Deus era o rei Artaxerxes. Então ele poderia muito bem não dar atenção. É um simples funcionário. Não. Neemias, ele tinha um caráter tão grande, tão bom, perfeito perante o rei e perante Deus também, que o rei se preocupou com ele. E aí o rei vai e pergunta a Neemias: que me pedes agora? Está lá em Neemias capítulo 2, versos 4. Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Então, em pensamento, em espírito, Neemias orou ao Senhor quando o rei fez essa pergunta a ele. E em um momento, Neemias teve a sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei. Então, quando ele orou, ele sentiu como ele estava em comunhão com o Senhor durante esses 3 meses, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Na hora em que ele conversou com o rei, que ele orou em espírito, ele sentiu a resposta de Deus dentro do seu coração. E aí ele foi e perguntou, ou respondeu ao rei: peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Está lá em Neemias capítulo 2, verso 5. Está aí no diagrama a resposta de Neemias e a imagem ilustrativa de Neemias conversando com o rei. Então vamos agora para o subtópico 4. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2, versos 8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Então, não há nada impossível para Deus. O impossível é para nós, mas para Deus não é, porque Ele é o Deus do impossível. Ele fez com que o rei desse cartas para os governadores da região, para que desse tudo que fosse preciso. Neemias, até mesmo a ida dele, a estadia dele, a passagem dele até chegar em Jerusalém. As cartas foram dadas para cada um dos governadores para que pudessem suprir as necessidades de Neemias. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele tinha feito essa promessa que os muros de Jerusalém iriam ser reconstruídos, que o Senhor iria proteger novamente, porque os muros é símbolo de proteção, que ele iria proteger novamente o povo dele, que foram levados a cativo devido à sua rebeldia, ao seu pecado, mas que Deus também fez a promessa de trazê-los e de protegê-los novamente, e a promessa foi cumprida. Amém?
Aleluia. Agora nós vamos ver o tópico 2, que fala que Neemias chega a Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 2, versos 7 a 11. Que diz no subtópico 1, que Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer nada a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 2, versos 12 a 16. Então está aí uma imagem ilustrativa de Neemias passeando à noite com os homens, poucos homens que ele levou com ele. Então Neemias ele fez um levantamento de como é que estava a real situação. Ele ouviu o seu irmão e os outros que estavam com ele, falando como é que estavam, mas ele precisou ir ver com os próprios olhos para ele poder armar estratégias de como ele iria fazer algo para que os muros fossem levantados. Então, ele teve uma estratégia, primeiro, de analisar. Então, nós também devemos fazer isso, ter essa estratégia. Quando estamos em uma situação que a gente vê que é aterrorizante, que é agonizante, que não está sobre nossas mãos, que a gente venha orar ao Senhor, venha jejuar, nos consagrar e analisar a situação, o problema, a contenda, a confusão, tudo que acontece, analisar primeiro, ouvir os dois lados como Neemias fez. Ele ouviu o lado do irmão dos emissários e depois o dos que foram com ele, com os próprios olhos, analisando. E assim que nós venhamos ter que fazer também. Qualquer situação, olhar os dois lados, analisar antes de tomar qualquer atitude. Amém? Subtópico 2. Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Então, depois que ele analisou, ele pegou e declarou qual era o desejo dele, qual era a intenção dele, o que ele deveria fazer para que os muros fossem reedificados. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, vocês veem aí uma imagem que ele olhou os muros, então ele já se inteirou de como é que estava verdadeiramente. Então Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros. Então aí Neemias convocando todo o povo, os judeus, os nobres, magistrados, todos que faziam a obra juntos para reedificarem os muros. Então, um líder nato, ele analisou. Depois de analisar, ele convocou. Então, tem que ter essa convocação. Tem algum problema? Tem alguma contenda? Tem algo adverso? Tem alguma aflição? Tem que ser analisada. Tem que ser olhado dos lados. Tem que fazer convocação se envolver pessoas. Se não envolver pessoas, se for algo espiritual, de mesma forma, convoque pessoas espirituais para estar na batalha junto. Porque é assim que o Senhor quer que nós façamos, que sejamos unidos na obra do Senhor, para reconstruir, para levantar, para reedificar. Amém? Então vamos agora para o próximo, que diz que para que não mais estivessem em opróbrio. Então foi para tudo isso que ele declarou, para que não estivessem mais em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável. Então, quando ele convocou todo o povo, ele declarou como a mão de Deus estava sendo favorável a eles. Como também as palavras do rei, ele declarou as palavras do rei para todo o povo que ele convocou. Então, disseram todos. Então, todos, depois que Neemias contou tudo, da análise que ele teve, quando ele ouviu do irmão e dos outros que estavam com seu irmão, e da análise que ele teve, quando ele visualizou com os próprios olhos a situação de Jerusalém e do povo, então ele convocou todo o povo e declarou tudo que ele ouviu de Deus, do rei, e o povo todo se animou e disse: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Está lá em Neemias capítulo 2, dos versos 17 ao 18. Então está aí a ilustração, o povo Neemias convocando e o povo animado, porque
O povo percebeu que a mão de Deus estava sobre eles e eles não iriam mais ficar em opróbrio, esquecidos, em miséria, com muros fendidos, com as portas queimadas, porque a mão de Deus estava sobre eles. Amém? Então agora nós vamos para o tópico 3, que fala que Neemias inicia o levantamento dos muros. Então agora nós vamos estudar como se deu esse levantamento. No subtópico 1, nós vamos ver aqui o plano de Neemias, está lá no capítulo 3. Neemias, ele dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Então a primeira parte do plano de Neemias foi dividir as tarefas. Nós, enquanto igreja hoje, a liderança tem que fazer com que sejam divididas as tarefas, para que não sobrecarregue e para que os muros sejam levantados, para que a obra seja verdadeiramente realizada e com sucesso. Tem que ser dividida as tarefas, como foi feita no período de Neemias, quando levantaram os muros. Cada parte foi levantada a partir de uma porta, e cada porta tinha uma família que morava em frente ou ao lado, e foram levantados de acordo com as pessoas que moravam em frente, que diz assim: simultaneamente, lado a lado, haveriam pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que edificava em frente à sua própria casa. Então, se vocês observarem na imagem ilustrativa, foi dividido os trabalhos para que o muro fosse levantado junto, não tivesse um lado maior, um lado menor, não, fossem levantados de maneira equivalente, igual, em toda a sua extensão, para que não ficasse um pedaço de muro abaixo ou acima. Então, foi feito em divisão de tarefas, em comunhão, em união. E isso tudo partiu de um plano de um líder nato, despertado por Deus. Então, que venhamos ter como exemplo também essa situação do período de Neemias, de lideranças dividir tarefas, para que uns não fiquem sem fazer nada e outros fazendo demais, para que não venha sobrecarga e a obra do Senhor não seja efetuada ou realizada com êxito. Tem que ter sucesso, e para o sucesso acontecer na obra do Senhor, as tarefas têm que ser divididas. As pessoas têm que trabalhar na obra, não só todos têm que participar da obra do Senhor, mas tem que ser todos a partir da liderança, como vocês estão observando e como nós lemos no livro de Neemias, houve uma liderança. Então, tudo que nós formos fazer tem que partir da liderança. Não podemos ser individualistas. A obra é do Senhor. E o Senhor entregou a obra na mão de alguém para ser o líder, para que esse líder que tome as decisões de como vai acontecer. Então, que venhamos tomar também isso como exemplo, tirar esta lição de fazermos as coisas e a obra do Senhor conforme a nossa liderança. Aleluia, glória a Jesus. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. Está lá em Neemias capítulo 4, verso 6. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Neemias capítulo 4, verso 7. Então vocês estão vendo a ilustração. Pessoas trazendo material, pessoas tirando material, entulho. Então, foram divididos tarefas para tudo. E não existia essa história de que é desmerecedora. Não existe. Tudo é a obra do Senhor. Tinha pessoas que carregavam entulho e diziam: eu vou carregar entulho, não vou não. Não é isso. A gente tem que pensar que é a obra do Senhor, que precisa fazer algo que você possa achar que é desmerecedor, mas não é. Lavar banheiro não é desmerecedor. Limpar a casa do Senhor não é desmerecedor. Ir para o sol para evangelizar não é desmerecedor. Nós somos a igreja do Senhor e temos que colocar a mão na obra, porque a obra é do Senhor e Ele se agrada quando a gente trabalha, independente do que nós estamos fazendo para Ele, independente do que temos e do que somos, nós devemos fazer a vontade do Senhor e trabalhar na obra do Senhor, amém? E aí vocês estão vendo a imagem de pessoas trabalhando, retirando e também os muros levantados. Subtópico 2, a tática de Neemias.
A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Então vocês estão observando aí, Neemias distribuiu as obras, cada um estava trabalhando aí na obra, e isso aí foi... Por que todo mundo estava trabalhando? Porque Neemias liderou e fez com que cada um tivesse uma participação na obra, no trabalho. E no evangelismo é do mesmo jeito. Tem que ter uma participação de todos para sair para evangelizar. Não é individualmente, é grupos saindo para levar o nome do Senhor, o nome do ministério entregue para o Senhor, para um líder. Então, nós não devemos ser individualistas, não devemos fazer as coisas sozinhos, devemos fazer em grupo, em comunhão e sempre liderados pela nossa liderança, os nossos pastores. Amém? É um exemplo lindo esse exemplo da tática de Neemias, de engajar todos. E a liderança também tem que engajar todos na obra, não um só, para não sobrecarregar e a pessoa ficar desanimada. Ou os que ficarem sem fazer nada também ficarem desanimados. Todos têm que estar envolvidos, todos têm que trabalhar na obra, todos fazem parte da igreja do Senhor. Então todos temos que trabalhar para o Senhor. Todos na direção de Deus e sobre a liderança dos nossos pastores, da nossa liderança. Amém? Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Então, tinha pessoas que não queriam trabalhar, mas todos os que queriam trabalhar, que quisessem trabalhar, Neemias, ele aproveitou todos e distribuiu uma função para cada um. E assim todos participaram da obra, do levantamento dos muros de Jerusalém. Assim também o pastor da igreja, ele deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Então, a liderança tem que fazer isso, colocar com que os crentes participem da obra do Senhor, cada um fazendo uma parte, cada um trabalhando na obra do Senhor, mas liderado pelos pastores e não sozinhos, liderados e em união. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então, se vocês observarem na imagem, mostra aí alguns lendo a palavra e se enchendo da palavra do Senhor. Estão todos alegres. Assim também a gente tem que ser. Ler a palavra do Senhor com amor, trabalhar na obra do Senhor com amor e não porque é uma obrigação. Não, é com amor. Porque todas as nossas obras que nós fazemos para o Senhor, nós vamos ser também... Como é que eu posso dizer? Nós vamos também ser julgados. Se essa obra foi feita com amor, qual é a intenção da obra? Se foi para mostrar que nós estamos fazendo ou se foi para mostrar que Deus está fazendo. Se foi feita com amor ou se foi feita com obrigação, porque tinha que fazer. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Então, que venhamos fazer e pedir a Deus para colocar amor, para quando nós estivermos fazendo a sua obra, sermos alegres, fazer com alegria a obra do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, subtópico 3 diz que a união dos judeus ficou ameaçada. Então, quando a gente se une, pode ter certeza que o inimigo ele fica querendo travar uma guerra para poder desunir. Então, quando tiver alguma coisa que está um atrito, alguma contenda, alguma confusão entre duas pessoas ou grupos, pode ter certeza que ali é a mão do inimigo, porque ele sabe que a união vai trazer propósito grandioso na obra do Senhor. Então, quando você vê, quando eu ver, quando nós virmos que tem algo estranho, alguma confusão, alguma contenda entre um grupo, uma pessoa, duas pessoas, pode ter certeza que não é para se afastar. É para se unir mais e buscar o Senhor para que lance por terra todo o mal, porque a união é que vai fazer com que a obra do Senhor seja feita com excelência. Diz assim: apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Os ricos começaram a exigir mais dos pobres, saqueando deles o que eles tinham,
exigindo deles até o trabalho deles, os filhos serviam de servos, de escravos para eles que tinham mais. Para eles poderem comer, eles tinham que dar até seus filhos, o último bem que eles tinham. Então os ricos estavam explorando os pobres. Mas Neemias, quando ele soube, quando ele tomou conhecimento, como diz aí, Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8, então não vou me ater muito a isso, mas vai ser estudado na lição de número 8, porque lá houve esse problema, dentro do próprio povo de judeu, estava ali, um explorando o outro, e dentro hoje da nossa congregação, dentro do nosso ministério, dentro do templo, irmãos contra irmãos, uns explorando outros, podendo estar todos unidos e trabalhando e em comunhão, em união, para que a obra do Senhor seja feita. E Neemias, com mais um ato de liderança, ele sabiamente resolveu o problema e a obra continuou, porque a obra do Senhor não pode parar. Então tem que aparecer alguém para poder fazer com que as contendas, com que as confusões, com que o problema, com que a aflição venha a ser cessada. Então, uma pessoa sábia, vamos orar ao Senhor para que Ele encaminhe essa pessoa sábia quando vier problemas, quando a união do grupo, da igreja, a união dos irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, vier a ser ameaçada. Então, vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele venha enviar um líder e lançar por terra toda a ameaça que vier para atrapalhar a obra do Senhor. Amém? Vamos agora para o tópico 4, que fala do levantamento dos muros, provocou grande oposição. Então, Neemias conseguiu resolver essa ameaça que tinha dentro da união do povo, dentro do próprio povo judeu, os mais poderosos explorando os mais pobres. Mas aí Neemias resolveu. E aí o inimigo veio novamente com a oposição. Já não era mais os povos entre si, não era mais o povo judeu, não era mais a igreja em si, era os inimigos, os nossos adversários, o inimigo de nossas almas que estava agora provocando para que os muros não fossem levantados. E é o que nós vamos ver agora. Subtópico 1 diz que, iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Então aí está a imagem ilustrativa de Neemias e os inimigos. Zombaria foi uma das estratégias, ameaças, mentiras, engano. Então eles usaram de tudo quanto foi de estratégia para fazer a obra parar. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Então vocês estão observando aí. Estão observando que numa mão tem a pá, na outra mão tem a espada. Ou seja, eles estavam lutando e ao mesmo tempo trabalhando. Do mesmo jeito somos nós, igreja. Quando vier as investidas dos inimigos, nós devemos estar lutando em oração, joelho dobrado, consagrando, jejuando e trabalhando. A obra não pode parar. Pode vir o que vier. Pode vir esse vírus que está acometendo muitas pessoas, matando muitas pessoas. Mas nós não devemos parar. Devemos ir para frente, guerrear. Nós somos soldados do Senhor, do exército do Senhor, e devemos estar na batalha, lutando, levando a palavra do Senhor, brigando por almas que estão aí, brigando por nós, até mesmo pela nossa salvação, porque é uma luta interna, uma luta externa. O inimigo de nossas vidas está toda vida tentando nos fazer parar, nos fazer voltar atrás, querendo que a gente caia, mas nós devemos estar trabalhando na obra do Senhor e orando, lutando, sem de jeito nenhum largar as armaduras que Deus nos deu, que está lá em Efésios 6. Amém?
As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e de como Neemias conseguiu vencê-las será assunto da lição de número 9 desse trimestre. Também dentro dessa lição de número 9, a gente vai ver como foi que Neemias resolveu contra o ataque dos inimigos e também como ele conseguiu vencer. Amém? Subtópico 2, que diz que o muro foi concluído. Neemias capítulo 6, versos 15, diz que esta vitória teve uma grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Está lá em Neemias capítulo 6, verso 16. Então vocês estão observando aí nas imagens ilustrativas. A primeira, o povo ali... enquanto o povo judeu estava ali trabalhando, eles lá do outro lado animados, porque achavam que o muro não ia ser construído. Mas depois dele levantado, todos olharam e reconheceram. Os muros foram construídos. Essa obra realmente foi o nosso Deus foi quem fez essa obra. E a vitória aconteceu, né, igreja? Do mesmo jeito é conosco. Hoje, a obra do Senhor, ela pode ter uma grande repercussão quando nós empenhamos a estarmos unidos, obedecendo a nossa liderança, primeiramente o nosso Deus e a nossa liderança, e estarmos em união, todo mundo trabalhando em prol da obra do Senhor, e Deus vai derramar a bênção, a vitória sobre a vida da igreja do Senhor. Amém? Agora nós vamos para o tópico 5, que fala que o muro foi solenemente inaugurado. Então aqui a gente vai ver que o muro, depois de levantado, ele foi inaugurado. Amém? Subtópico 1, que diz: para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de se dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Está lá em Neemias capítulo 12, verso 27. Então vocês estão vendo aí, estão com os instrumentos e o povo alegre, dançando. Neemias aí representando aí essa união depois dos muros levantados. Foram convocados todos os levitas para que houvesse essa festa, essa animação, essa alegria. Mas para isso tudo, antes houve a purificação. Primeiro, purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Logo, purificaram todo o povo. Aliás, purificaram os sacerdotes e os levitas e as portas. Logo, purificaram todo o povo. E o muro. Neemias capítulo 12, versos 30. Então, teve que haver essa purificação. Então, nós também devemos nos purificar para a gente poder estar com a obra toda pronta e agradecer ao Senhor. Nos purifiquemos de todas as coisas ruins que fazemos que não desagradam ao Senhor. Tiremos de nós toda a malícia, todas as coisas que faz com que a obra do Senhor não venha a ser concretizada em nossa vida. Que venhamos nos purificar e comemorar a obra do Senhor. Amém? Juntos, todos juntos. Animados, alegres, para que, aleluia, a obra do Senhor seja vista por todos. O subtópico 2 diz: o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Neemias capítulo 12, versos 30, 38 e 40. Então vocês observam aí a imagem, Neemias convocando todo o povo, aleluia, e ali o coral, todos ali na frente. Houve essas 2 procissões e pararam diante da casa de Deus. E lá houve os sacrifícios de agradecimento ao Senhor. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe e os inimigos não aguentavam ouvir. Está lá em Neemias capítulo 12, versos 43. E aí mostra na ilustração o povo judeu animado, porque eles estavam alegres depois dos muros levantados, edificados, e estarem todos louvando, agradecendo ao Senhor. Estavam todos felizes, porque tudo foi restaurado. Todos estavam dentro do muro, todos estavam sob a proteção do nosso Deus. E poderia vir inimigo que viesse, mas os muros estavam ali para proteger. Hoje, para a nossa vida, pode vir o inimigo que for, se nós estivermos dentro do muro, protegido pelo Senhor, que é a nossa salvação, nós estaremos sim alegres, nós estaremos sim cantando vitória. E os inimigos podem até olhar, não gostar,
vão ouvir de longe a nossa vitória. Podem até não gostar, mas vão ter que ouvir. E nós vamos nos animar. Amém? Agora nós vamos para o subtópico 6, não apareceu aí o símbolo 5 em algarismo romano, mas é o subtópico 6, que diz que os muros trazem o ensino simbólico importante. Qual é o ensino simbólico que os muros representam para a gente e representou para eles na época? Nós vamos aprender agora. O subtópico 1 nos diz que a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e ante-muros. Por muro e antimuros. Isaías 26, versos 1. E aí mostra uma representação de um muro com o nome salvação. Então, a representação simbólica dos muros é salvação, proteção. É uma linha de separação. Nós que somos povos do Senhor, nós somos separados, nós somos diferentes. Há uma limitação entre nós e as pessoas que estão no mundo. Aleluia. Subtópico 2 diz que o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. Então vocês estão observando aí, foi levantado os muros, mas porque foi despertado Neemias, o rei e o povo, para poder levantar os muros de Jerusalém. E esse muro, ele se remete à Nova Jerusalém, à proteção, à salvação. E lá naquela época era a proteção, a salvação do povo judeu contra os exércitos inimigos. E do mesmo jeito para nós hoje, é a nossa salvação, é o muro de salvação, proteção divina, que nos desperta a estar na obra, que nos desperta a buscar a face do Senhor. Amém? O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo capítulo 1, versos 12. E aí vocês estão vendo a ilustração dos muros de Jerusalém e o povo judeu dentro dos muros. E é uma fortaleza, que é a segunda imagem, representa fortaleza, uma proteção. E a Nova Jerusalém, que é aquele dia, o depósito que vai ser guardado para aquele grande dia, onde o Senhor vem nos buscar para levarmos para Nova Jerusalém. Então, todos nós que somos crentes devemos estar despertados para essa necessidade de estarmos dentro dos muros, ou seja, de não irmos voltar para a lama, de fazer a vontade do mundo, da nossa carne, mas sim de estarmos despertados para estar dentro dos muros da salvação, que é dentro da presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, para que naquele grande dia o Senhor nos levar, nos guardar até aqui mesmo. Porque, como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Nós devemos saber em quem nós estamos crendo, que é num Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que promete e cumpre tudo e todas as promessas que Ele nos faz. Amém? Vamos para o subtópico 3, que diz que o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então há uma divisão entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Então, na terra, cidades aumenta, cresce, aí o limite é alterado, delimitado, a fronteira muda de lugar. Isso aqui no reino deste mundo, no reino material, mas na cidade, na Nova Jerusalém, no espiritual, que é o mundo que nós devemos almejar, clamar por ele, é onde não há nenhuma divisória, aleluia, entre nós
que não há nenhuma alteração de fronteira. Só há divisória entre o mundo e o reino de Deus. Há essa divisória, mas entre nós que somos servos do Senhor, estaremos no mesmo lugar, não vai mudar, não vai alterar. A luz não tem comunhão com as trevas. Nós devemos saber desse limite que nós temos que ter. As nossas amizades não podem ser mais com as pessoas que são do mundo. Nossas amizades têm que ser pessoas que servem ao Senhor. Nós temos uma separação. Nós não podemos estar em comunhão com as trevas, porque a palavra do Senhor diz que quem tem comunhão com o mundo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então nós temos que ser amigos de Deus e para isso nós devemos saber qual é o nosso lugar. Nós devemos estar no mundo, mas não para nos contaminar com ele, mas sim para poder influenciar eles a virem para a luz, saírem das trevas e virem para a luz. Amém? A Bíblia diz, o Senhor não mudo. Está lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Deus é um Deus todo-poderoso, Ele não muda. O que Ele fez no passado, Ele faz agora no presente e fará eternamente. Ele é o mesmo Deus, Ele cumpre todas as promessas que Ele faz. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é santo e quer que nós também sejamos santos. Para nós termos direito à salvação, nós devemos estar buscando estar em santidade. Na segunda imagem que nós temos aí acima diz que o reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Não tem como ter uma conciliação, esse mundo e o mundo de Deus, porque esse mundo é pecaminoso, esse mundo está sob o comando do inimigo, do diabo, de Satanás. Quem reina é ele, no mundo jaz o maligno, é isso que diz a palavra do Senhor. Então não tem como ter essa comunhão. Que comunhão tem a luz com as trevas? Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14. No reino do Senhor, que é o mundo de luz, não tem como ter essa comunhão com as trevas, que é o mundo daqui. Também diz lá em Mateus capítulo 6, versos 24, que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Aí está a imagem do dinheiro e da vida eterna. A gente tem que escolher. A gente quer servir ao nosso Deus ou queremos servir ao mundo? Nós temos que fazer essa escolha. Nós não somos obrigados a estar servindo ao Senhor. Nós temos o livre-arbítrio, que é que nós vamos ver aqui. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo, não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Então tem uma imagem abaixo do livre-arbítrio. Você segue o caminho que quer, eu sigo o caminho que eu quero. Mas a gente tem que saber das responsabilidades do que vai acarretar essa escolha. Se eu escolho servir ao mundo, ao dinheiro, eu sei que há condenação. E a condenação pior é a morte eterna. Aleluia. Mas se eu escolho servir a Deus, se eu escolho a salvação, eu sei qual vai ser o meu galardão. É estar do lado do Senhor, onde não haverá mais choro, nem morte, nem pranto, só alegria. Só a alegria de servir a um Deus todo-poderoso, de ver a face de Cristo, de ver, aleluia, os apóstolos do Senhor, de ver os profetas, de ver os antepassados, os que serviram ao Senhor e foram mártires do Senhor, aleluia, em prol do reino. E nós iremos nos encontrar, iremos nos conhecer, iremos louvar a esse Deus, amém? A escolha é nossa, nós temos esse livre-arbítrio. O Senhor coloca um muro de divisão entre o mundo e a salvação. A escolha é nossa e que venhamos ter a melhor escolha, que é servir a esse Deus maravilhoso, que quer só o melhor para nós, que tem planos grandiosos para cada um de nós, amém? Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versos 14. Então que a gente venha também reconhecer como Paulo, que o mundo está crucificado, que a gente tem que servir agora ao Senhor, que o mundo está morto para nós. Amém? E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo, as nossas palavras a de Paulo.
O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Filipenses 3:7. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? É melhor a gente perder o mundo e ganhar a salvação. Não adianta casas, riquezas, ouro, pratas, mansões, carros de luxo, empregos com salários absurdos, se a gente não tem a salvação. Então é melhor a gente perder tudo isso e ganhar a salvação. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Seja feita a tua vontade, Senhor, nos matrimônios. Seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa vida individual e pessoal. Seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa vida espiritual. Seja feita a tua vontade, Senhor, enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Seja feita a tua vontade. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça sobre a nossa. Amém? O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, versos 38. Aleluia. E aí tá mostrando aí na imagem ilustrativa, rios de água correndo de dentro de nós. E antes eu queria entender essa passagem e não conseguia. E ao estudar, o Senhor me revelou. E através da imagem eu coloquei que, aleluia, tem algo dentro de nós. Nós temos algo dentro de nós mesmos para saciar a sede dos que estão aí, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é rios de água. Aleluia, glória a Jesus. E essa sede dos que estão lá no mundo afora está precisando de mim e de você. Deus está contando conosco para levar a palavra dele, para matar a sede dos que estão aí, como a mulher samaritana que foi em busca de água, uma água que não matava a sede, e o Senhor ofereceu a água que mataria a sede dela, onde ela não iria mais buscar por outra água, só a dele, a do Senhor Jesus. E nós temos ela dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, e nós devemos levar a palavra do Senhor para os que estão sedentos na obra do Papai. Amém? Então vamos agora para as questões da lição, que diz: para refletir a respeito de Neemias, reconstrói os muros de Jerusalém e responda: como se chamava o emissário enviado a Neemias? Anani, seu irmão, né? O irmão de Neemias, Anani. Segunda pergunta: como viviam os judeus que haviam voltado de Babilônia? Viviam em grande miséria. Terceira pergunta: antes de iniciar a reconstrução dos muros, que fez Neemias? Neemias, ele faz um levantamento minucioso e real da situação. Quarta pergunta: que profissão exercia Neemias na corte persa? Neemias, a profissão dele era de copeiro. Pergunta de número 5. O que nos lembra o muro da salvação? A proteção de que desfrutam todos aqueles que se refugiam em Cristo Jesus. Então, nós que servimos a esse Deus, a esse Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos essa proteção, tanto enquanto nós estivermos aqui nessa terra, quando nós estivermos lá na glória, porque a palavra do Senhor diz que Ele é a nossa proteção. Amém? Glória a Jesus. Grata a Deus por tudo, por esta oportunidade de estar aqui servindo ao Senhor nesta obra. Apesar de, às vezes, eu perceber que muitos não valorizam, mas eu sou grata a Deus por eu estar no ministério, Senhor, nossa porção, exercendo a obra que o Senhor entregou nas minhas mãos. Às vezes até eu digo que eu não faço como Ele merecia, mas eu sou grata a Ele. Grata aos meus pastores por ter me entregue esse ministério, pastor Normandi e a pastora Socorro Umburana. Grata a vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Grata, amada igreja, que reconhece o trabalho uns dos outros, que estão de mãos dadas na obra do Senhor. Grata, amada igreja, amo cada um de vocês de todo o meu coração. Que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes e nossos corações, para que possamos a cada dia estar mais unidos, trabalhando na obra do Senhor. E a todos e todas que tirarem um pouco do seu tempo para assistir a mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, desse ministério. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal
e nos capacite para fazermos a sua obra com excelência de todo o nosso coração. Amém. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais do Ministério O Senhor Nossa Porção, de todos os pais do mundo inteiro. Amém. Deus nos abençoe.